Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre a Reforma Protestante e principalmente sobre os cinco solas. Nós já falamos sobre a maioria deles e hoje vamos falar sobre o Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. O que significa isso? Soli Deo Gloria é uma expressão em latim que significa somente a Deus a glória. E esse é um princípio fundamental da teologia reformada. Ou seja, toda glória é dada a Deus. Então, esse princípio ele se destaca na centralidade da glória do Senhor. Isso tem alguns impactos na nossa vida, na vida cristã. Por exemplo, o Soli Deo Gloria desafia os cristãos a viverem de maneira que suas ações e atitudes apontem para a glória de Deus. Então, esse princípio também influencia a forma como os crentes encaram o seu trabalho, buscando realizar as suas tarefas diárias de maneira a honrar a Deus, a glorificar a Deus. E essa ênfase na glória de Deus também impacta a adoração, encorajando os cristãos a louvarem e exaltarem a Deus em todas as circunstâncias. Ou seja, toda glória deve ser dada a Deus. Então, essa expressão, ela foi popularizada pelo compositor Johann Sebastian Bach, que costumava assinar as suas obras com as iniciais SDG, que é para expressar a sua devoção a Deus e na sua busca da glória de Deus em suas músicas. Para nós, os cristãos, viver segundo o princípio do Soli Deo Gloria significa que as nossas ações, talentos, vocações devem ser direcionados sempre para a glória do Senhor. Isso implica na nossa maneira de viver, isso implica na maneira como nós lidamos com as situações, tratamos as coisas do nosso dia a dia, ou seja, tudo aquilo que nós fazemos deve estar voltada para isso. Foi para isso que nós fomos criados. Então, valorizar a glória de Deus, acima de tudo, influencia a forma como os cristãos encaram a vida. E isso é muito importante para nós. Na nossa tradição reformada, o Soli Deo Gloria é muito importante, porque ela tira do homem, da centralidade do homem, da centralidade da igreja. A própria igreja se colocava num status muito elevado, sendo que Deus, a glória de Deus não era exaltada da maneira como deveria. E isso, os reformadores tinham essa preocupação para resgatar esse pensamento ou essa ação também dos crentes, dos cristãos, de glorificarem a Deus acima de todas as coisas, acima das tradições, acima da lei, acima da igreja. Então, Deus está acima de tudo. Então, houve muitos debates, principalmente lá na Reforma, com a Contra-Reforma também, falando sobre essa questão, sobre a autoridade da igreja, sobre a autoridade da tradição, com relação à salvação. Então, os solas, todos eles, e principalmente o Soli Deo Gloria, enfatizou a questão espiritual. Nós, os crentes, temos acesso livre a Deus. Nós podemos falar livremente com o Senhor e glorificar e adorar o Senhor em nossa vida. Então, a igreja, ela não tem essa autoridade sobre nós no sentido de salvação. Não, a igreja não salva, a tradição não salva, as obras não salvam, e muitos desses aspectos que eram enfatizados na Idade Média, ou mesmo até hoje, com a continuidade da igreja, a Igreja Católica, né? Então, isso enfatiza essa questão da mediação dos santos, a mediação de Maria, ou autoridade papal, ou autoridade da igreja, como equiparado aos outros elementos que são essenciais para a nossa vida cristã, para nossos
para o nosso entendimento como um cristão. Então, por isso que nós falamos desde o início a respeito desses 5 solas, para nós ficarmos bem, não apenas ter o conhecimento intelectual, ou conhecer, saber o que significa cada um desses solas, mas também saber que esses princípios são muito importantes para a nossa vida cristã, para a nossa vida na igreja. Então nós precisamos valorizar todos esses elementos, a Escritura, a graça de Deus, a fé, né? E também Cristo, que nos deu a salvação, somente Cristo. E hoje nós estamos falando sobre só lhe deu glória, toda glória somente a Deus. Então, valorizar a glória de Deus é reconhecer e exaltar a grandeza, a santidade, o poder de Deus em todas as áreas da nossa vida. É viver de forma a refletir a honra e a majestade do Criador, buscando sempre glorificá-lo em pensamentos, palavras e ações. Quando valorizamos a glória de Deus, nós colocamos o Senhor como o centro das nossas vidas. Então, o centro da glória não está no homem, não está na igreja, não está em qualquer outro elemento humano ou não. O centro é sempre Deus. Por isso que quando nós cultuamos a Deus. Nós servimos a Deus e a nossa vida sempre está direcionada para isso. Então, valorizar a glória de Deus é compartilhar o Evangelho, é viver de maneira a impactar o mundo ao redor. Então, nós precisamos entender isso. O que é a glória de Deus? O que é a glória de Deus? A glória de Deus é a santidade de Deus colocada em exposição. É o valor infinito de um Deus que se manifestou a nós, que entregou seu Filho para nós, para que ele morresse na cruz por nós, para que pudéssemos ter acesso a Deus, para que pudéssemos falar diretamente com Deus, sem a mediação, sem a interferência de qualquer pessoa ou instituição. Então, nós devemos entender que essa glória de Deus está acima de tudo que nós imaginamos. Então, quando nós lemos lá, por exemplo, em Isaías, capítulo 6, quando o profeta deparou com a glória de Deus, ele sentiu o seu pecado, sentiu a sua incapacidade, quando lá os anjos estavam voando e clamando, santo, santo, santo é o Senhor, o profeta sentiu-se pequeno. E ele disse, ai de mim, porque eu sou impuro e o meu povo é um povo de impuros lábios. Então ele sentiu a sua pequenez, porque ele viu a glória de Deus. Quando a gente olha lá para trás também, Moisés, quando falava com o Senhor, quando subiu lá ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei, as orientações de Deus, o seu rosto resplandecia, e ele voltava, quando ele voltava para o povo, ele tinha que colocar um véu no rosto, porque o seu rosto brilhava. Isso era a glória de Deus. A glória de Deus é assim, ela é inimaginável, porque quando nós deparamos com a glória de Deus, a santidade de Deus, nós nos sentimos pequenos, nós nos sentimos incapazes, e isso cai por terra toda a glória humana, cai por terra toda a glória terrena, porque Deus está acima de todas as coisas. A palavra santo, né, nós entendemos a palavra santo como sendo separado do comum, né, separado do comum, separado para um uso exclusivo. A santidade de Deus é a separação de tudo que é comum, né? A santidade de Deus é algo que está longe até da nossa compreensão, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós erramos exatamente porque lá no passado
os nossos pais deixaram de obedecer a Deus, não obedeciam ao Senhor. Então, Deus é divino, Deus é santo, Deus é glorioso, então ele merece a honra, a glória, ele merece a adoração do seu povo. Então, quando nós falamos da glória de Deus, aí, aliás, a Bíblia, ela fala muito sobre isso. Então, a Bíblia menciona o valor infinito que essa glória tem, essa majestade tem. É uma glória que brilha, que faz, esclarece tudo, que mostra tudo. Então, os nossos pecados aparecem, as nossas falhas aparecem. Então, essa glória de Deus, ela é santa, ela é majestosa e ela está acima de tudo. Então, tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. Então, é o resplendor da sua santidade, é a irradiação do seu valor infinito. Então, ela flui como bela e grandiosa, que deve ser adorada, que deve ser glorificada. Então, nós precisamos entender o que significa essa glória. O próprio Jesus, lá em João capítulo 17, ele diz assim: "E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo." Então, nós sabemos que Jesus deixou a sua glória, né? Ele veio, ele se humilhou, ele veio até esse mundo, se tornou como nós, se tornou como homens, mesmo sem pecado, e mesmo sendo homem, ele se humilhou mais ainda, morrendo numa morte vergonhosa, morte da cruz. Mas ele foi glorificado, ele foi exaltado, o próprio Deus o exaltou sobremaneira, diz lá em Filipenses capítulo 2. Então, a glória de Deus, ela foi externada em Jesus por um momento, né? Jesus, ele deixou essa glória, veio a esse mundo, mas ele recebeu essa glória do Pai e agora recebe de nós. Então, nós o glorificamos porque ele fez uma coisa que não tinha mais solução, que é a salvação. Salvou a todos aqueles que creem nele, né? Então, nós precisamos entender essa questão, né? A glória não é do homem, a glória não é das questões humanas, das coisas humanas, mas a glória pertence a nosso Deus. Então, nós fomos feitos para encontrar prazer diante dessa e admirar essa glória de Deus. Então, essa glória, ela não é simplesmente algo humano, baseado num desejo humano, um insatisfeito sobre qualquer coisa, mas é o desejo do homem de colocar em evidência os atributos principais do Senhor em sua vida. Então, nós glorificamos a Deus porque nós reconhecemos nele o Senhor, o dono da nossa vida, através dos seus atributos. Então, nós o glorificamos. E isso reflete no culto, né? Nós não cultuamos a Deus para receber as bênçãos. Talvez as pessoas tenham confundido um pouco disso, né? Não é para receber as bênçãos, não é para sermos satisfeitos ou estarmos satisfeitos com as coisas que nós recebemos de Deus, pelas coisas que Deus faz, porque Ele faz mesmo. Mas o culto é para glorificar a Deus pelo que Ele é, pelos seus atributos, pela sua glória, pela sua majestade. Então nós devemos glorificar e cultuar a Deus nesse sentido. O culto tem que ser tem que ter esse objetivo, não para nós, mas para Deus, né? Para o Senhor. Então, a glória de Deus é o objetivo de todas as coisas, é a missão da igreja. A missão da igreja qual que é? É a glória de Deus entre as nações. No Salmo 96, diz assim: "Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas." Então, o que nós devemos fazer? Anunciar ao mundo a glória de Deus. Anunciar a todos que Deus é glorioso e Deus é maravilhoso e que o Senhor reina
sobre todas as coisas. E qual que é a nossa esperança? A esperança do crente é ver a glória de Deus. Você não tem essa esperança? Talvez a sua esperança seja humana, de receber isso, receber aquilo, ou estar satisfeito, estar bem, né? Me sentir bem. Não é. Nada disso deve ser a nossa esperança. Mas a nossa esperança é de que o Senhor seja glorificado, é de ver a glória de Deus. Lá em Romanos 5:2 diz assim: e nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, a nossa glória tem que ser na esperança da glória de Deus, né? Não na nossa glória, né? E em Judas, também a gente lê aqui no livro de Judas, no versículo 24, Deus irá vos apresentar com exultação, imaculados diante de sua glória. Então nós estaremos diante da glória de Deus. Aí vem aquela pergunta: como você está? Como está a sua vida? A sua vida tem sido de glorificar a Deus? O que você tem feito para glorificar a Deus? Esta é uma pergunta muito importante. Lá em Romanos 9:23 diz: ele irá conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Então, o próprio Jesus glorificou o Pai nas suas orações, na oração sacerdotal, ali ele orando pelos discípulos, ele disse: Senhor, glorifica a ti mesmo, porque eu estou aqui para te glorificar. Então, esse deve ser o nosso objetivo, de glorificar a Deus. Em Romanos 8:30, nós temos lá: aos que ele justificou, a esses também glorificou. Então, apesar de Deus receber toda a glória, ele também honra aqueles que o buscam de coração, né? Ele honra aqueles que se colocam à sua disposição para fazer a sua vontade. Então, ele é glorificado nas nossas ações. Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós falamos de Cristo, quando nós anunciamos o Senhor ao mundo, o Senhor é glorificado. Então, dessa forma, a glória é manifestada através da vida da igreja. Então, a igreja, ela manifesta a glória de Deus quando vive essa glória de Deus. Por isso que os reformadores enfatizaram essa questão do soli deo glória. Ou seja, a igreja está nesse mundo para glorificar a Deus e não para glorificar a si mesma, não para equiparar-se ao próprio Deus. Não, a igreja está aqui para glorificar esse Deus e manifestar essa glória às nações, coisa que o povo de Israel não fez no passado. Deus escolheu o povo de Israel para que anunciasse o nome do Senhor e glorificasse a Deus aqui na terra. E eles não fizeram. Eles buscaram coisas humanas, coisas terrenas, quiseram ser iguais ao mundo. E mesma coisa hoje. Será que a gente está querendo ser igual ao mundo? Será que a gente quer receber a glória do mundo? Né? Hoje em dia a gente vê tantas coisas acontecendo, né? Porque as pessoas querem receber a glória, as pessoas querem receber o reconhecimento, e nós entendemos que não é assim. A igreja está aqui para glorificar somente a Deus. Então, soli deo glória. Dar glória a Deus é honrá-lo, é louvá-lo, exaltá-lo, celebrar as suas perfeições. Então, nós precisamos ver realmente isso na nossa vida, ter isso na nossa vida, no nosso coração, no nosso entendimento. Glorificar a Deus não apenas se limita ao sacrifício de louvor, mas uma vida completamente dedicada ao Senhor, né? Como o próprio Jesus disse: eu te glorifiquei na terra, eu terminei o trabalho que o Senhor me deu para fazer. Então, Jesus falando: olha, eu te glorifiquei aqui na terra e fiz a minha parte. Então, nós, irmãos, será que nós fazemos a nossa parte de anunciar essa glória de Deus às nações, às pessoas? Então, essa é a nossa responsabilidade. E que toda a glória seja dada ao Senhor. Amém? Obrigado por participar conosco desses estudos. Se você perdeu algum,
ainda está aí disponível no nosso canal, todos os estudos sobre todos os solas, os 5 solas. Que Deus realmente te abençoe, que essa reforma seja uma reflexão das nossas vidas. Se é que nós temos vivido as Escrituras, se é que nós temos tido a fé suficiente, sola fide, se é que nós entendemos o que é a graça de Deus maravilhosa, se é que nós sabemos o que Cristo representa no nosso coração, na nossa vida, será que nós glorificamos a Deus em todas as ações, só lhe deu glória? Nós precisamos entender e valorizar cada um desses elementos e que Deus realmente abençoe a sua vida. Que Deus te dê forças e você continue conosco. Temos outros vídeos no nosso canal. Acesse, assista, veja e reflita. Que Deus assim te abençoe. Um grande abraço. Eu sou o pastor Marcos Melo e qualquer coisa, escreva aí nos comentários, qualquer dúvida, para que possamos estar juntos nessa. Amém? Deus assim te abençoe. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.